raiva, uma força que todo mundo conhece bem, não é verdade? Ela pode ser um combustível, mas também pode ser um incêndio. O que acontece quando a gente perde o controle? Nessa nossa análise, vamos mergulhar nos mecanismos da raiva e descobrir como dá para transformar essa emoção numa aliada. Pois é, essa cena aí é bem familiar, né? Aquela sensação de estar sendo arrastado por uma correnteza de fúria sem conseguir fazer nada. Mas é importante entender uma coisa: sentir raiva é super normal, faz parte de ser humano. O problema não é a emoção em si, mas o que acontece quando ela assume o volante, sabe? E começa a afastar a gente de quem a gente quer ser. E aí chegamos na pergunta de $1 milhão, né? É possível domar essa força da natureza que vive dentro da gente? A boa notícia é que, sim, com certeza dá. E o primeiro passo de todos é, antes de mais nada, entender como ela funciona. Então, o nosso roteiro aqui é um mapa. Primeiro a gente vai entender o que é a raiva. Depois vamos aprender a ler os sinais de alerta e as diferentes formas que ela pode ter. E aí a gente parte para a prática, com ferramentas mentais e físicas para, no fim das contas, manter o controle. Tá, mas vamos lá. O que é a raiva, afinal de contas? Pensa nela como se fosse o sistema de alarme do nosso ego. Ela dispara quando a gente se sente ferido, desrespeitado, ameaçado. E o gatilho? O gatilho pode ser óbvio, como ficar preso num trânsito infernal, ou bem sutil, como uma lembrança que surge do nada e mexe com tudo. Ok, então a gente já sabe o que pode acionar a raiva. Mas e aí? Como ela se mostra no nosso corpo, na nossa mente? Reconhecer esses sinais de alerta é como ver a fumaça antes do incêndio, sabe? Dá pra gente a chance de agir antes que o fogo se espalhe de vez. Bom, existem aqueles sinais que gritam, a voz que sobe de tom, os punhos que se fecham sozinhos, o coração que parece que vai sair pela boca. É a linguagem corporal da raiva, a tempestade visível que mostra o caos que está por dentro. Todo mundo reconhece esses sinais. É batata, seja na gente ou nos outros. Mas nem toda raiva faz barulho. Às vezes, ela é mais sorrateira, silenciosa. Ela pode se disfarçar de um cansaço que nunca passa, de uma ansiedade constante, ou até de um sentimento de vazio, de tédio. É como se, em vez de explodir, a raiva implodisse, e o estrago por dentro pode ser tão grande quanto. Então, a raiva bate na porta. O que a gente faz? Geralmente, a gente segue um de 3 caminhos, quase que por instinto. Vamos descobrir agora quais são eles e para onde cada um leva a gente. Esse quadro aqui resume bem as nossas escolhas. A assertividade é o caminho do diálogo, sabe? É conseguir falar o que precisa ser dito, mas com respeito. A supressão é o famoso engolir o sapo, guardar tudo para dentro, o que pode acabar fazendo mal para a saúde. E a abordagem calmante é a arte de controlar a tempestade interna, diminuindo a intensidade da emoção antes que ela cause estragos. E aqui fica um alerta importante. A raiva, que não é colocada para fora de um jeito saudável, não desaparece, não. Ela se transforma e vira um veneno sutil, como aquele comportamento passivo-agressivo ou um cinismo que vai contaminando as relações e isolando a gente. Entender tudo isso já é um passo gigante. Mas agora, vamos para a prática. Mão na massa. Como é que a gente pode gerenciar ativamente essa emoção? A nossa ferramenta mais poderosa para isso está bem aqui dentro. Na nossa mente. A técnica tem 4 passos, que são simples, mas muito poderosos. Primeiro, analisar. Que tipo de pensamento está botando lenha nessa fogueira? Segundo, avaliar. Isso que eu estou pensando é um fato ou é uma distorção da minha cabeça? Terceiro, reformular. Qual seria um jeito mais equilibrado, mais realista de ver essa situação? E por último, o mais crucial de todos, praticar. Isso não é um truque de mágica, é treino mental mesmo. E como são esses pensamentos distorcidos? A gente cai nessas armadilhas o tempo todo. Sabe quando a gente rotula uma pessoa? Fulano é um idiota. Ou quando a gente entra numa visão de túnel e só consegue enxergar o negativo. Levar tudo para o lado pessoal também é um clássico. Assim como o pensamento 8 ou 80. Identificar esses padrões na gente já é o primeiro passo para a mudança. Mas olha, não é só a mente que entrar nessa batalha, né? O nosso corpo também é um campo de batalha e um aliado. Então vamos ver agora o kit de ferramentas físico para ajudar a gente a manter a calma.
Duas técnicas corporais aqui são nossas grandes aliadas. A respiração profunda é o nosso freio de emergência, uma ferramenta rápida para acalmar o sistema nervoso em qualquer lugar. Já o relaxamento muscular progressivo é como fazer uma varredura no corpo, um método para a gente encontrar e dissolver aquela tensão que a gente nem sabia que estava carregando. O ponto crucial é este. Essas duas técnicas criam uma pausa, uma pequena janela de tempo entre o gatilho da raiva e a nossa reação. É nessa pausa que a mágica acontece. É nela que a gente recupera o poder de escolher como responder, em vez de só reagir no automático. E isso tudo nos leva ao nosso objetivo final, que não é nunca mais sentir raiva. Isso seria impossível e até faria mal. O verdadeiro objetivo é manter o controle. Essa frase resume tudo perfeitamente. O objetivo não é apagar a raiva do nosso repertório de emoções. É desenvolver discernimento. Usar a razão para decidir como e quando agir, mantendo o controle para que a emoção sirva para a gente e não o contrário. E é fundamental lembrar que, às vezes, essas ferramentas sozinhas não são suficientes. Se a raiva é uma luta constante e muito forte, procurar ajuda profissional não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de coragem e um baita investimento em si. E a gente termina com essa reflexão. A raiva é energia pura. A chave não é reprimir essa energia, mas sim aprender a direcioná-la. Então a pergunta que fica é: como cada um de nós pode transformar essa força, que pode ser tão destrutiva, num motor para mudança positiva em nossas vidas?